Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Agro e Prosa Podcast. Eu sou Natália Pinheiro, estudante do último ano de Medicina Veterinária, e hoje vou conduzir uma conversa sobre um tema muito importante, que é a inspeção sanitária de produtos de origem animal e vegetal. E é com muita gratidão que eu introduzo aqui a professora Ana Lídia, professora da Selma e também membro da Secretaria Municipal de Inspeção. E muito bem-vinda! Muitíssimo obrigada pelo convite, né? Então, me apresentando logo um pouquinho, né? Iniciamos da melhor forma possível, né? Que a senhora se apresentando, principalmente a sua trajetória até aqui, de como a senhora ingressou nessa carreira tão bonita. Exatamente. Então, assim, a graduação inteira, eu passei, como eu posso dizer, indecisa, mais no laboratório de microbiologia, mas não sabendo muito ao certo o que eu queria. Só que as oportunidades foram surgindo à medida que eu me permiti. Então, eu consegui o quê? Fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Então, com isso, a gente vai agregando saberes, vai agregando conhecimentos, né, de uma realidade nível São Paulo, associada a São Luís, né? Então, esse encanto pela micro, na verdade, me despertou a inspeção, o serviço de inspeção, né? Então, como funcionária da Semapa e trabalhando com a inspeção, atualmente eu estou na educação sanitária, que eu defendo que a educação sanitária é fundamental, né? Porque a gente vai passar os conhecimentos que nós conhecemos, que nós sabemos para os alunos, né? Então, isso foi o que começou meu encantamento, que eu vi que a inspeção, ela não é algo pontual, ali no abatedouro, ali no abatedouro de bovino, de frango, nada disso, ela vai além disso. Nós somos responsáveis. Tem uma frase, inclusive, que foi um panfleto, informativo do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que falava assim: o veterinário cuida de muita gente, apesar de muita gente não saber disso. Então a gente reflete, né? No teu café da manhã tem ovo? O veterinário inspecionou, sabe? Então, assim, nós estamos, né, presentes, e a gente precisa se fortalecer como veterinários também. Então, a gente está presente em todos os momentos, todas as alimentações, assim, sabe? A gente está sempre presente mesmo, porque a gente não está só na inspeção, né? A gente está aonde mais? Nós estamos na parte de zoonoses, de pegar para poder explicar a papel da zoonose, como é que acontece, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é o importante. Nós estamos envolvidos, na verdade, em uma inspeção que vai além da inspeção, nossa preocupação com as zoonoses, nossa preocupação, como eu sempre falo, médico veterinário inserido na saúde única. Então, nós estamos preocupados com o meio ambiente, a saúde animal e a saúde humana, né? Então, é isso que torna tudo mais belo e mais encantador, tá? A gente, às vezes, quando vai conversar com as pessoas, eles até estranham quando a gente comenta que o veterinário, ele tem o seu lugar, sim. Por exemplo, ele tem um abatedouro. Muita gente pensa que, meu Deus, um veterinário devia cuidar de animais, por que ele tá no abatedouro? Isso é uma ideia totalmente errada, porque a veterinária, ela se abre num leque enorme de possibilidades. São muitas áreas, a gente está envolvido realmente desde o café da manhã até o jantar, em todos os âmbitos onde tem o produto de origem animal. Exatamente. E eu gostaria de perguntar, se pra gente começar assim, essa conversa de hoje, o que é, em geral, o serviço de inspeção? No que ele se baseia e o porquê que o veterinário ele é tão importante para a inspeção? O serviço de inspeção, nós nos baseamos no RISPOA, tá? Que fosse nossa bíblia para a inspeção, porque lá constam todas as informações de boas práticas, de como tem que ser feito, realizado o abate de um bovino, abate de um caprino, sabe? Tudo, tá tudo lá, né? Então, assim, nosso serviço, ele é na inspeção,
mas a gente começa, né, porque a gente não começa o fluxo, né, de um abate, vamos dizer assim, do bovino, não começa só na hora que ele é insensibilizado, dali em diante, não. A gente vai desde lá do animal, quando o animal chega no curral, nós vamos fazer a vistoria, preencher o mapa de curral, que é justamente o que? A gente vai ver quantos animais tem, se estão todos bem, se precisa de abate de emergência. Então, assim, começa lá fora, entendeu? Então, assim, a gente vai do fluxo daqui do curral até o abate propriamente dito, certo? Então, assim, e a gente acompanha toda a linha, né, que vai dividindo, foi todo o processo do fluxo mesmo de abate. Então, assim, nosso papel como veterinário, ele é um serviço essencial, nós temos que estar lá, nós temos que liberar a carcaça, liberar, né, então toda essa responsabilidade que eu falo mesmo, é uma responsabilidade e tanto, né? Então, nós somos ali, na verdade, nós somos assim os protagonistas para que tudo aquilo ali aconteça da maneira mais correta possível, né? Então, assim, e a gente fala, tem um serviço de inspeção municipal passa a mãozinha, sabe assim, a gente sempre pensa, mas não é. Essas esferas, a exigência de um alimento seguro, né, inspecionado, ele é para todas as esferas do serviço de inspeção, desde o municipal até o federal. O que difere é aonde o produto pode chegar. Então, se ele tem um SIM, é município. O CIA, que é estadual, todo o estado do Maranhão. E o CIF, todo o Brasil. Então, isso é o que mais erroneamente as pessoas pensam, porque é o SIM, então vai passar a mãozinha aqui, vai aliviar, mas não. Acho que como nós seguimos o RISPOA, que fala com a nossa Bíblia, o RISPOA, além de resoluções e portarias, que também falam, né, alguns em relação às boas práticas, a pescado, enfim. Então, nós trabalhamos para alcançar isso, né? O alimento seguro, garantir que chegue na mesa do consumidor um alimento que realmente ele possa, ter certeza que aquilo ali foi inspecionado. E a nossa grande luta hoje, né? Porque tem pessoas que às vezes nem conhecem o serviço de inspeção. Eles sabem o que é um CIF, que compram, né? Já veio lá com o CIF, mas não sabem que tem um SIM. Às vezes não sabem por que existe o SIM, entendeu? O que significa, o que abrange, sabe? Então, essas coisas que nós estamos agora trabalhando para resolver. De que forma? Com palestras educativas, peças de teatro para crianças, porque a gente construiu o cenário de que forma? A criança, ela é uma multiplicadora. Então, a gente vai nesse público, para que eles possam levar para casa, para os pais, e despertar isso nos pais. Mas o projeto não é só até aqui, a gente vai incluir o ensino médio, sabe? Vai crescendo, né? E até mostrar também para os universitários a importância, porque muitas das vezes o que eu percebia na minha época, ninguém queria muita parte de inspeção, ninguém dava valor, queria mais o quê? Clínica, queria, sabe, assim, reprodução e tal, mas a área de inspeção é uma área belíssima. Maravilhosa. É assim, todo meu mestrado, doutorado e pós-doutorado também foram em produção animal. Então a gente lá na prefeitura, na CEMAPA, a gente consegue enxergar o fluxo: produção, inspeção e comercialização. Então todos têm que caminhar juntos, sabe, para garantir esse alimento seguro, né? Então nós estamos com vários projetos, né? Desde o Educando Sim, que é justamente explicando o papel do Sim para as crianças, que serão nossas multiplicadoras. Nós temos projetos com pescado também, né? Período de defeso, para despertar essa preocupação de essa época aqui não pode, tal. Então a gente está com isso também. A gente está para fechar, né, o ano, nós vamos fazer o Simfest, que é justamente apresentar todas as pessoas que têm alimentos já inspecionados, né? Então eles vão trabalhar, vão mostrar
né, seus produtos e falar o quanto vale a pena ter o selo, que é o diferencial, porque agrega valor. Você com o selo de inspeção, você consegue, assim, como eu posso te dizer, você é um produto que vai lhe garantir qualidade, né? E, consequentemente, vai agregar esse valor mesmo financeiro, que você vai poder falar assim, olha, meu produto é inspecionado. Então eu quero que todos comprem meu produto porque ele é inspecionado, fora outros que não são inspecionados. Entendeu? Fora que já agrega a regulamentação do processo de fabricação inteiramente. Totalmente. Era até uma dúvida que me surgiu, assim. Então, o Serviço de Inspeção Municipal, ele vai regulamentalizar todos os produtos que são circulados no município, por assim dizer. É assim, o Serviço de Inspeção, a SUDSAV, que é a nossa Superintendência de Inspeção, de Defesa e Inspeção, né? Então ela é responsável pelo que, juntamente com a Educação Sanitária, né, fazer o registro de todos os estabelecimentos que trabalham com produtos de origem animal. É desafiador, mas estamos conseguindo, porque nós estamos o quê? Mostrando o quanto que é importante. Acho que o entendimento do produtor que seu produto com o selo do Sim vai ser melhor, vai atender melhor o mercado, entendeu? Então a gente trabalha justamente com esse propósito de trazer cada vez mais produtores, principalmente da zona rural, né, para ter esse selo. Para conseguir esse selo, lógico que tem todo um processo, né, uma lista de documentações que devem ser apresentadas para que ele possa ter esse selo de inspeção, sabe? Então, assim, eu acho que esse é um divisor de águas, porque nós vamos começar a trabalhar nessa sensibilização, de mostrar o quão é importante, entendeu? Então, assim, a gente vai, né, vai em cada local mesmo, conversa, explica, entendeu? Então esse é o movimento, e não para, a gente não tá parando assim não, vamos sempre atrás, a gente vai, teve até o festival da farinha, vamos, sabe, colocar também, fazer os produtores se organizarem para conseguir o Sim. E assim a gente vai, porque a gente tem que trazer não só para eles, mas para que a população em geral entenda a importância do nosso trabalho. Entendeu? Porque eles acham que nós, como veterinários, a gente não tem esse papel tão, né? Mas aí a gente já falou que como é importante, né? Então, assim, a gente quer isso, a gente quer sensibilizar produtores para que eles alcancem, que eles consigam o selo, e também a população para que elas enxerguem o que realmente é esse selo. Por que aquele selo está ali? O que lhe garante aquele selo ali? Entendeu? Eu acho que essa é a bola da vez pra gente. É a grande pegada, esse trabalho de formiguinha, priori, a começar a conscientizar, a fazer essa educação mesmo, tanto dos produtores quanto da população, porque é como já foi falado, a veterinária ela vai muito além da clínica, muito além, é toda essa gama, porque o veterinário é o profissional da saúde única. Exatamente. Ele, desde a graduação, a gente, embora a gente precise um pouco mais do enfoque nessas áreas de inspeção de saúde única, a gente, desde a graduação, a gente tem esse contato, que a gente cuida não só de um animal, mas como da saúde do todo. Inclusive meio ambiente. Seu ambiente, né? E o ambiente também, né? Porque a gente tá tudo ligado. Assim, na verdade, eu estava até lendo um artigo que ele falava justamente do papel do veterinário na saúde única. E a última frase que ele colocou no finalzinho do artigo, ele disse assim: o veterinário é o profissional mais completo, porque ele possui todas essas esferas, ele possui essa expertise, tanto a saúde humana, animal, o meio ambiente, porque é verdade, nós temos isso.
Entendeu? Então, isso assim, se fosse falar de saúde única aqui, já passa disso, porque é maravilhoso, é muito lindo. É lindo. Então, assim, a gente tem essa responsabilidade, né? Então, a gente sempre está buscando o quê? Tanto a valorização do pequeno produtor, para que ele possa crescer com o seu produto. Porque tu não tens ideia do quanto que as coisas são, você comprar uma coisa fresquinha, sabe? Assim, é muito delicioso, é muito bom. Então, assim, a gente está querendo que os produtores tenham tenham essa visibilidade, né? Que as pessoas olhem com outros olhos e, né, incentivar essa compra, tudo. E a gente fica também aqui para a população tentando, né? Vamos lá, gente, olha a importância, né? Então a gente fica sempre nessa aqui e ali, né? E isso para mim tá sendo assim, eu não sabia, na verdade, que o quanto que o SIM, né, as pessoas desconheciam. Na verdade, desconhecem a inspeção. Desconhecem o papel do veterinário. Desconhecem muita coisa, né? Então a gente tá aqui agora, acho que até com a colaboração de vocês, universitários, né? Principalmente que estão terminando o curso, é de dar essa valorização pra gente, em todos os aspectos. Que as pessoas esqueçam que nós somos clínicos de cão e gato. Que tem tudo muito mais além, né? E, lógico, pessoas têm afinidade com outras áreas, mas quem tem afinidade com a inspeção é uma coisa deslumbrante. Você se encanta porque você tem uma responsabilidade muito grande. Você vai autorizar uma carne, enfim, dizer, está pronta para o consumo. Então, olha só a nossa responsabilidade para garantir esse alimento seguro, entendeu? Então, nossa preocupação é essa. Nossa preocupação é colocar mesmo assim, trazer, sensibilizar, sabe, motivar os produtores a se cadastrarem, para possuir o selo do SIM, começando pouquinho em pouquinho. Crianças, depois a gente vai crescendo, vai, sabe, incluindo, vai aqui, vai ali, porque nosso propósito é esse, entendeu? Então, assim, a nossa superintendência, eu acho que ela está de parabéns em relação a todo esse processo, né, da educação sanitária, apoiando a educação sanitária, que a gente vai desenvolver. E uma outra proposta também é envolver os outros setores. Produção, porque produção produz, inspeciona. Sim. Né? A gente pensa logo nisso. Então, assim, a gente está num processo de integração de todos, né? A gente fala por superintendências, né? Mas de todos para um bem maior, né? Que é a garantia de um alimento mesmo seguro para a população. Isso porque integrando a produção, porque, como a gente sabe, o veterinário, ele não só a questão tipo, da chegada do animal, por exemplo, no abatedouro, ele vem desde antes, e é por isso que é um profissional tão completo, que estuda muita coisa. Exatamente. E é com isso que me bateu a curiosidade de uma coisa que a gente já tinha comentado antes, falado, o curso da veterinária, ele é complexo. Sim. Eles são muitas disciplinas, são muitas áreas de enfoque, tanto que quando chega numa turma, alguns querem clínicas, outros querem cirurgia, outros querem reprodução, outros querem inspeção, é muito amplo. Aí, como a senhora já tem essa experiência na implementação de cursos, na implementação da veterinária como um todo, como que a senhora pensa na organização do curso de veterinária para abranger tudo isso? Pois é desafiador, né? Porque a gente tem que pensar. Eu sempre penso assim. Eu sempre me coloco como a aluna que vai receber essa matriz, né? Eu sempre procuro construir os cursos dos meus sonhos. Às vezes dá errado, né? Porque eu coloco lá quase 6.000 horas, mas não pode. Então, eu sempre procuro o quê? Eu procuro construir a matriz de uma forma que a gente alcance o perfil do egresso, que o egresso ele tem que sair perfil generalista, ou seja, conhecer um pouco de cada área, para a partir dali ele escolher o que realmente ele quer trabalhar, certo?
Então, a gente, para montar, para estruturar essa matriz, a gente, pelo menos da minha forma, eu vou colocando o básico, que vem ali a histologia, sabe? E depois a gente começa a ir para as áreas mais aplicadas, né, específicas do curso. Então, a gente começa com patologia clínica e vai crescendo, porque o aluno, ele vai ter que crescer durante o curso. Quer dizer, que ele vai entrar tendo a disciplina de introdução à veterinária, tá? Como é que é o profissional veterinário. Aí vai ter a parte de deontologia, de ética, legislações, enfim. Mas no final ele vai ter que agregar todos os conhecimentos obtidos no decorrer da sua graduação para aplicar no final. Ou seja, não é nem aplicar, ele vai se construindo, entendeu? Ele vai se construindo para que no momento que ele cole grau, que ele termine, fala assim, agora sim, eu quero trabalhar com tal área. Entendeu? Porque a gente tem que deixar esse perfil bem claro, né? Mas a gente não pode deixar nenhuma brecha assim de, eu não vi isso na graduação. Vai ter que ver. Tem sim. Então, a gente tem toda a matriz que eu geralmente que eu construo, eu procuro isso. Eu também não coloco, por exemplo, fisiologia aplicada à veterinária no primeiro período. Não, vamos devagar. Sabe, assim a gente vai por construção. É construção, porque é um tijolinho que a gente vai colocando. Entendeu? Tem um tijolinho que a gente coloca aqui, um tijolinho que a gente coloca aqui, e assim por diante. A gente está construindo um profissional. Né? Então a gente não pode pegar lá, inspeção, se ele não teve nem micro de alimentos, não teve, sabe assim, exigir que ele entenda tudo sobre as boas práticas, se ele ainda não teve o contato com essa disciplina, sabe assim? Então a gente procura sempre construir. O intuito é, tijolinho por tijolinho, construindo o profissional, para que no final ele seja capaz de que eu quero trabalhar com isso. Entendeu? Eu quero trabalhar com a biotecnologia da reprodução, quero trabalhar com obstetrícia, oftalmo, porque o leque de veterinária é enorme. Então você escolher uma, você fica meio, meu Deus do céu, entendeu? Então assim, e é esse profissional que a gente forma, que a gente quer colocar no mercado de trabalho, entendeu? E tem algumas disciplinas que eu sempre gosto de colocar, empreendedorismo, sabe, assim, para a pessoa poder aprender também, né, assim, como, sabe, investir em si. Então, assim, a gente sempre procura isso. A gente procura disciplinas também estratégicas para que desperte não só o veterinário, mas desperte de gestão da pecuária, sabe, assim, a gente vai sempre puxando para essas coisas que também fazem parte, né, do perfil que a gente quer, do formando que a gente quer. Que a gente almeja, né? Que a gente... Que é o esperado ao final da graduação. Exatamente. Aquele profissional que foi construindo, tijolinho por tijolinho, a base forte, até se tornar o profissional completo que vai escolher para onde ele quer ir. Exatamente. E eu lhe pergunto, para aqueles alunos que já têm essa afinidade com a questão da inspeção, já têm esse desejo de talvez já pensam em seguir na área no futuro, como que você começa um pouco depois a funilar esse conhecimento? Quando você vai terminando o curso, quais são os primeiros passos que para quem quer seguir a área deve seguir? Eu sempre falo, você nunca para de estudar. Então, é você pegar uma pós-graduação, sabe, ter toda e embasando, tendo um conhecimento mais sólido mesmo sobre o assunto, você contrair especializações, mestrados, doutorados. Então, assim, para você ser mesmo, ter propriedade, né? E uma coisa muito importante é aprender a vivência, a saber como é que é realmente a inspeção, entendeu? Sim. Então, assim, acho que antes de terminar, faz o estágio obrigatório, uma batedora, algo do tipo, para poder aprender o que realmente, como funciona, tá? Porque não é só, como eu te falei, não é só abatedouro. A gente tem ações em mercados, sabe, feiras livres, a gente tem ações em todos os locais.
Então, o veterinário é importantíssimo, porque o veterinário ele vai ensinar, olha, como lavar as mãos, sabe, coisas básicas. Pra gente, assim, nossa, lavar as mãos, mas calma aí, vamos ver como é que tá aqui, sabe? Sim. Então, são essas coisas. Então, o que eu sugiro mesmo, assim, no fundo do coração é domine totalmente o assunto. De que forma? Estudando, se capacitando, né, cada vez mais. Porque as portarias, às vezes, mudam um pouquinho aqui, muda às vezes um detalhezinho, então você está sempre antenado nessas observações, nessas questões. Mas estou sempre atualizando. Atualizando sempre. Porque você se atualizando, você passa a ser um agente multiplicador também. Porque quando você estiver lá no local de trabalho, no atedouro, por exemplo, enfim, você tem a capacidade de explicar como que realmente é o processo. Não fica preso só em teoria. Você consegue construir seu conhecimento e passar esse conhecimento de uma forma agradável, suave, sem imposição. Assim, tal, tudo bonitinho. Essa é uma questão muito importante também, porque na inspeção também, principalmente, a gente tem que cuidar desde a base, que são os colaboradores. Então tem que ter essa didática maior para falar sobre o assunto, sem soar, claro, arrogante. Exatamente. E é muito importante ter essa questão da comunicação. Comunicação é fundamental. Uma equipe que se comunica bem, ela trabalha bem. Uma equipe que, se a gente percebe assim, uma falha é porque a equipe não está se comunicando. Então, eu trabalho sempre falando, comunicando, conversando, tudo o que eu sei. Eu não fico para mim, eu sempre coloco para quê? Para que todos da equipe saibam o que está acontecendo. Que caso, por exemplo, algo aconteça eu não possa ir, não está presente, mas ele sabe o que está acontecendo. Entendeu? Então, eu trabalho dessa forma. E vou te dizer, a comunicação é fundamental. Fundamental. Entendo. Bom, esclareceu muito. Eu agradeço muito a senhora ter cedido esse tempo, que é curto, mas já deu para dar uma pincelada bem grande sobre a área, principalmente para quem tem interesse, talvez tenha aberto os olhos de pessoas que não tinham pensado direito na inspeção como um futuro de carreira, mas que agora já tem essa ideia de que é esse leque de possibilidades que se abrem. O profissional do veterinário está incluso em tudo, em todos os processos da sociedade como um todo. E é muito importante esse serviço do CEMAPA de fazer essa conscientização. As pessoas elas têm que começar a entender que o veterinário é esse profissional que tá cuidando por tudo por detrás dos panos. Às vezes nem sempre é reconhecido, mas que tá lá. E eu gostaria de saber se a senhora tem alguma palavra final sobre a questão da inspeção como um todo. Eu acredito, Natália, que nós veterinários temos que nos unir. Sim. Eu acho que vocês estão saindo agora, estão, sabe, fresquinhos. A gente tem que ser uma classe unida, né? Para quê? Para falarmos a mesma língua, para informar as pessoas do quão que é importante nosso trabalho. Que o nosso trabalho não é só aqui, não é pontuado. É um trabalho gigantesco, sabe? Nós trabalhamos com todos, com tudo. Entendeu? Independente se é clínica de pequenos, clínica de grandes, tal. Nós trabalhamos com todos. Para quê? Para um bem maior. Em relação à inspeção, eu sempre digo que o papel fundamental da inspeção é garantir que as pessoas tenham conhecimento, né, de sua importância e que tenham também conhecimento de que o veterinário, que não é muitas vezes visto, né, está ali para colaborar e garantir um alimento de qualidade e seguro. Acho que isso é o mais importante. Perfeito. Eu agradeço muito a sua participação, ao esclarecimento sobre essa área muito bonita, muito importante.
E para os ouvintes, muito obrigada pelo tempo de vocês. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. E aqui a gente encerra. Muito obrigada.